eu sou a Anastácia Medeiros. Hoje eu vou ensinar vocês como fazer um ovo de colher. Aqui eu tô adicionando já o meu leite condensado. Depois de adicionar o leite condensado, eu vou botar um pouco de margarina, apenas para ajudar a não queimar o recheio quando estiver no fogo. Sempre em fogo baixo, esse é o segredo, tá? Mexer sempre em fogo baixo, vai demorar a ficar pronto, vai. Mas você corre menos risco de queimar o seu recheio. E vou pôr um pouco de margarina. Ela é com sal, não precisa ser muito, é pouquinho mesmo, senão vai acabar dando gosto no seu recheio. Quem quiser pode colocar algumas colheres de leite ninho. Vão me perguntar, posso utilizar outro leite? Sim, pode. Mas vai ficar com gosto um pouco salgado. Então, o segredo é sempre mexer na lateral da nossa panela e sempre no meio. E sem parar de mexer. Esse é o segredo para não queimar o nosso recheio. E sempre em fogo baixo. Qual o ponto do nosso recheio? Quando ele começar a borbulhar, a gente ainda vai continuar mexendo por uns 2, 3 minutinhos e vamos desligar o nosso fogo. Esse é o recheio para pôr dentro do ovo de colher. Vamos pôr no fogo, sempre em fogo baixo e sempre mexendo no meio e na lateral. Meio e sempre na lateral para não deixar queimar. Bem, como eu tinha dito, sempre no meio e na lateral para não deixar queimar. Meio e lateral para não deixar queimar. Só que essa aqui ela é uma panela elétrica, então eu vou colocar o motorzinho dela, mas esse é o segredo para quem não tem. Sempre no meio e lateral e sempre em fogo baixo. Caso vocês percebam que tá grudando no fundo da panela, vocês desligam e mudam de panela. Bem, essa máquina aqui faz a mesma função que a gente faz mexendo a mão, só que ela ajuda bastante. Enquanto ela tá mexendo, a gente tá fazendo outras coisas. Então, sempre em fogo baixo, sempre mexendo no meio e pela lateral. Quando tiver no ponto, eu vou mostrar aqui pra vocês. Bem, meu recheio, ele acabou de começar a borbulhar, tá vendo aqui? Esse é o ponto que a gente coloca dentro da casquinha do ovo, que ele tem que ficar meio molinho para poder comer de colher. Não muito mole, senão vai acabar derramando em qualquer balanço. A gente vai esperar mais uns 2 a 3 minutinhos e desligar o fogo e esperar esfriar. Aí a gente vai pro ponto do nosso recheio, que é para fazer os docinhos. Bem, esse recheio aqui é para fazer os nossos docinhos. É o mesmo processo, creme de leite e um pouquinho de margarina para não queimar. Mexer bastante em fogo baixo. A única diferença é que esse aqui demora mais. Vocês estão percebendo que o nosso leite condensado, ele tá meio que uma massa? Bem, esse é o ponto do nosso docinho. É aquele docinho que não vai grudar na mão e não vai ficar mole. Ele fica parecendo uma massa. Esse aqui já é o ponto do nosso docinho. Deixa eu mostrar aqui o ponto pra vocês, ó, como ele fica. Bem consistente, ó. Esse aqui é o ponto do recheio pra fazer os docinhos. Ficou meio embaçado. Pronto, agora, tá vendo? Deixa eu pegar um pouquinho pra vocês verem de novo. Esse aqui é o ponto pra fazer os nossos doces. Bem, vocês lembram que eu falei do recheio branco, que é para fazer os docinhos? Olha a consistência dele. Quando a gente acerta o ponto, ele não gruda, tá vendo? Ó, não gruda. Se ficar um pouquinho mole, não tem problema, mas ao ponto, ó. Até mesmo sem manteiga, ele faz o docinho e não gruda. Aí, a partir dele, eu vou dividir ele em outras vasilhas para fazer outros tipos de docinho, tipo bem casado, beijinho, brigadeiro. Ele ainda quente, eu separo em outras vasilhas, coloco o complemento e misturo. Esse daqui é o meu docinho de... Eu vou fazer esse aqui de maracujá. Antigamente eu fazia ele com os próprios sucos, mas hoje em dia eu utilizo esse pozinho aqui, que é maravilhoso. Eu acrescento a quantidade aos poucos e vou mexendo. E a gente tem que provar, porque se colocar demais, a gente vai estragar o doce. Então, sempre tem que colocar
e provar. Só que o meu aqui já tá pronto, é apenas para vocês aprenderem como se fazer, porque hoje em dia não precisa fazer. Antigamente eu fazia um só de beijinho, um só de brigadeiro, o outro só para bem casado. Não, eu faço tudo branco e do branco eu vou dividindo. Maracujá, aqui ó, tá vendo ó, não gruda, no ponto certo não gruda. Aqui eu vou fazer surpresa de uva e assim eu faço todos os meus recheios. Bem, aqui tá o meu recheio para fazer a surpresa de uva. Aqui está a uva lavada. Eu corto, deixa eu ver aqui, com um pitinho. Em uma outra vasilhinha eu coloco o açúcar refinado, que é pra gente polvilhar. Bem, não sei como é que ficou o recheio de vocês, se conseguiram dar o ponto ou não. Qualquer coisa, vocês podem passar um pouco de margarina. A gente vai tirar um pouco do nosso recheio, fazer uma bolinha. Como é surpresa de uva, a gente vai ter que abrir, colocar a uva dentro e fazer como se fosse uma coxinha. Tirar todo o excesso, senão vai ficar muito cheio de recheio. E ó, fazer a bolinha. Tá vendo como ficou a bolinha? E aqui, colocar, polvilhar. E tá pronta a nossa surpresa de uva. Só reservar em outro prato. Isso eu faço para todos os recheios. O de maracujá, a mesma coisa. Deixa eu ver isso aqui. Esse já ficou um pouquinho mais. Como eu coloquei a essência depois, ficou um pouquinho mais mole. Isso. Aí eu vou ter que usar um pouquinho de margarina. Deixa eu pegar desse daqui. Mesma coisa de maracujá. Faça a bolinha vocês vão ver o tamanho que vocês querem. Muito pequena. A mesma coisa. Coloco no meu recheio, dou uma chacoalhada e reservo em outra panela. Agora vamos montar nosso ovo de colher. Aqui tá o meu recheio branco, eu separo em uma outra vasilha. Vou utilizar minha mistura sabor maracujá. Como eu falei, vocês vão ter que provar para saber se ficou bom ou não. Porque se colocar demais, vai ficar muito azedo. Pouquinho. Aqui tá a nossa casquinha. Ou a gente pode decorar o próprio ovo aqui dentro. Olha só que facilidade, ó. Ou a gente pode utilizar essas caixinhas de acetato. Depende, porque se vocês forem fazer de um dia para o outro, a gente deixa aqui semi-pronto e no dia seguinte só é fazer um pequeno detalhe e pôr na caixinha para entregar. Agora eu vou encher, botar o recheio dentro da casquinha. Como eu disse a vocês, tem que ficar um pouquinho mole. Porque como ele é de colher, se deixar muito tempo no fogo, ele vai ficar com um recheio muito duro. E também não pode ficar um recheio muito mole, senão vai derramar. Então tem que deixar bem no ponto. E agora eu vou utilizar aqueles docinhos que a gente fez. Como esses docinhos ainda estão meio molinhos, a gente vai ter que modelar novamente eles e pôr dentro da casquinha. Modelar só para deixar ele redondinho e encaixando. Aqui eu deixo já pronto para o dia seguinte.
não ter tanto trabalho, porque depende da quantidade de pedido que vocês tiverem. Aí eu já deixo dentro dessas caixinhas de acetato, que já adianta bastante. Caso o cliente já esteja vindo, vocês já colocam dentro da caixinha que é de embalagem. Bem, ele ficou assim. Um pouco do meu recheio eu coloquei nessa bisnaguinha, só que ele tá um pouquinho durinho. Vamos decorar. Eu acho que não vai dar pra sair porque tá um pouco duro, mas vou tentar pra vocês verem. Fazer um monte de listrinha pra lá e pra cá. Espero que dê. Deixa eu fazer de novo. Fazer vários. Como eu não vou entregar hoje esse ovo, amanhã vocês podem pegar o próprio maracujá, abrir o maracujá, tirar o líquido e decorar com as próprias sementes em cima do ovo. Vai ficar muito linda a apresentação, vai ficar belíssima. Sem contar no gosto, e a apresentação também influencia muito para os seus clientes voltarem no ano seguinte. Então tem que fazer e caprichar bastante. Aí quando jogar as sementezinhas de maracujá aqui, vai ficar muito lindo. Bem, aqui isso é colocar na caixa que eu falei de embalagem para vocês e entregarem para o cliente. Não esquecer de jogar umas sementes de maracujá para dar uma apresentação mais bonita ao ovo. E espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, dá um like. E se vocês ainda não se inscreveram no meu canal, se inscreve para vocês poderem acompanhar todos os meus vídeos.